Boa noite. Boa noite. Banco Central mantém taxa básica de juros em 11%. Integrantes do movimento do Sem Teto fazem protesto em São Paulo para reclamar de serviços de telefonia. Na contramão de tendência mundial, o Brasil vê casos de AIDS crescerem. Polícia tenta desarticular núcleo financeiro e administrativo do PCC. Diante da falta d'água, paulistanos optam por instalar poços artesianos em casas e prédios. Economia, Comitê de Política Monetária do Banco Central decide manter a taxa básica de juros em 11% ao ano. Esse é o maior patamar desde o fim de 2011. Esta foi a segunda manutenção seguida da Selic após a interrupção em maio de um ciclo de alta que durou 13 meses. A decisão de manter o juro estável já era esperada pelo mercado financeiro, que prevê a estabilidade da taxa nesse mesmo patamar até o final deste ano, por causa do fraco nível da atividade econômica. O Banco Central usa os juros básicos para controlar o aumento de preços. Em 12 meses, a inflação no país já soma 6,52%, número que está acima do teto da meta estabelecida pelo governo federal. Comissão aprova projeto de lei que reduz a contribuição de trabalhador doméstico. A redução também valerá para os patrões. O projeto reduz para 6% a alíquota da contribuição previdenciária paga por patrões e empregados domésticos. Atualmente, o índice é de 12% para os empregadores e varia de 8% a 11% para os trabalhadores, de acordo com o salário. O objetivo da medida, votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é estimular a formalização. Caso não haja nenhum recurso que exija a votação em plenário, o projeto seguirá para a sanção da presidente Dilma Rousseff. No terceiro dia da cúpula dos BRICS, presidente Dilma Rousseff recebe líderes de 15 países no Palácio do Itamaraty. Presente ao encontro, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, criticou a decisão judicial que obriga o país a quitar a dívida pública. Para Kirchner, a Argentina é alvo de pilhagem internacional. Durante a manhã, Dilma Rousseff se reuniu com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para a assinatura de acordos nas áreas de meio ambiente, processamento de dados de satélite e troca de informações. No terceiro dia da cúpula dos BRICS, os líderes dos 5 países se encontraram com mandatários de 11 nações sul-americanas, entre eles os presidentes do Uruguai, José Mujica, da Bolívia, Evo Morales, e a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela chegou a afirmar em um encontro com jovens militantes que seu país é alvo de pilhagem internacional. Acreditamos que se deve terminar com esse tipo de pilhagem internacional em matéria financeira, como hoje pretendem fazer contra a Argentina e como vão pretender fazer seguramente contra outros países do planeta. Hoje, em entrevista coletiva, a presidente Dilma se mostrou otimista em relação aos acordos já firmados. Ela falou sobre a criação do Banco de Desenvolvimento e de um fundo de reserva do bloco. Um banco com capital subscrito e bem significativo, com partes iguais para todos, com a governança compartilhada. Isso muda as condições de financiamento desses 5 países, que são os BRICS. E isso não é satisfatório, além de um acordo contingente de reservas de 100 bilhões. Mensalão petista. O Supremo Tribunal Federal recebe o primeiro pedido de progressão de pena por parte de presos condenados na ação. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou ao novo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, pedido do ex-tesoureiro do extinto PL, atual PR, Jacinto Lamas, para mudança no regime semiaberto, do regime semiaberto para o aberto. A intenção de Lamas é cumprir a pena em prisão domiciliar. A defesa do ex-dirigente do PL, condenado a 5 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, alega que seu cliente já preencheria os requisitos exigidos para mudar de regime. A seguir, levantamento da Sabesp mostra que 14% dos consumidores abastecidos pelo Cantareira aumentaram o consumo de água. Enquanto uns gastam demais, outros buscam alternativas em meio à crise.
Cresce a procura para a instalação de poços artesianos em casas e prédios. Integrantes do MTST fizeram diversos protestos hoje em São Paulo. Eles chegaram a invadir o prédio de uma construtora, que em uma das passeatas criticaram operadoras de telefonia celular. Os protestos do MTST começaram cedo na estrada do Mboi-mirim e nas avenidas Bandeirantes e Juscelino Kubitschek, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, 15 mil pessoas participavam do ato nesta manhã. Só que desta vez com outro objetivo. Diversos grupos se dirigiram às sedes de 4 operadoras de telefonia celular e da Agência Nacional de Telecomunicações. Eles reclamavam da qualidade do serviço e da falta de antenas nas periferias da cidade e pediam maior rigor na fiscalização dos serviços por parte da Anatel. O movimento ele não luta só por moradia, né? Ele luta por saúde, por creche, por escola, por operadoras de telefone que não funcionam. Mais tarde, cerca de 500 pessoas do movimento invadiram o saguão do prédio onde fica a construtora Iven, na Rua Hungria, paralela à Marginal Pinheiros. A construtora é dona de um terreno invadido há um mês na região do Morumbi e já entrou com pedido de reintegração de posse. Os manifestantes chegaram a entrar no prédio, mas foram levados para o lado de fora. Apesar da maioria dos manifestantes estar do lado de dentro do prédio, a CET teve de interditar uma das faixas aqui da Marginal Pinheiros no sentido da Castelo Branco. O que acontece é que o trânsito começa a ficar carregado agora no final da tarde e os motoristas que trafegam nesse sentido vão ter uma pista a menos para circular. Funcionários do complexo tiveram que deixar o trabalho pela saída dos fundos, onde policiais e seguranças estavam concentrados. Pouco antes das 5 da tarde, o fluxo de veículos apresentava lentidão na pista local. Com barracas, um fogão e mantimentos, os moradores da invasão chamada de Portal do Povo afirmaram que vão permanecer no prédio até que sejam recebidos por representantes da construtora. Sobre o protesto contra as empresas de telefonia, o MTST afirma que, se os pedidos não forem atendidos, os manifestantes farão novos atos. A Anatel se comprometeu a verificar se os parâmetros técnicos dos serviços de telefonia móvel estão adequados. Desde a semana passada, 38 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidas, acusadas de pertencerem ao PCC. Facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Segundo a investigação, além de contar com a participação de policiais, o crime organizado é comandado também do exterior. Agora, os investigadores tentam desarticular a parte mais lucrativa do PCC, a ala financeira. Um faturamento de 7 milhões de reais por mês. Esse é o lucro da facção criminosa, segundo a polícia. De acordo com a investigação, o dinheiro serve para comprar imóveis, carros e até lojas e assim fazer o recurso voltar a circular de maneira legalizada. A questão é que a liderança do PCC já está toda atrás das grades. Se prender os criminosos não tem se mostrado o suficiente, resta descobrir uma solução definitiva. O Estado, ele encarcera, mas ele não tem condições de controlar as prisões. Então, você não quebra, né? Você não está combatendo o crime. Quando você fala, tem que prender o fulano, você está tirando de circulação alguém, ok, mas não quer dizer que essa pessoa está sendo impedida de continuar a cometer crimes, porque as prisões elas são um terreno propício para isso, já que não tem controle. Para esta socióloga que estuda a facção há anos, a nova operação da polícia não vai desestruturar a quadrilha. Se faz tudo isso, mas as estruturas elas continuam inabaladas. Estruturas que contam com a participação de muitos policiais. E não são só 30, como se noticiou agora. Infelizmente, a gente sabe que é uma estrutura muito mais ampla e complexa. O ouvidor da corporação lamenta que policiais estejam sob investigação, mas explica que eles podem ser presos a qualquer momento, mesmo antes de provado o envolvimento deles no caso. Mesmo estando na rua, nada impede da autoridade policial pedir uma prisão temporária e depois se tornar uma prisão preventiva, né? E aí eles ficariam até presos. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que não irá se pronunciar
para não atrapalhar o andamento das investigações. A Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que não comenta e não fornece informações sobre o esquema de segurança em suas unidades. Polícia indicia 9 pessoas por acidente com guindaste na Arena Corinthians. O caso aconteceu em novembro do ano passado. 2 operários morreram. Foram indiciados 7 funcionários da Odebrecht e mais 2 funcionários da empresa Locar, responsável pela operação do guindaste. Se forem condenados, eles estão sujeitos a uma pena que varia de 1 a 3 anos de prisão. No dia 27 de novembro do ano passado, o guindaste tombou no momento em que fazia o içamento da última peça que faltava da cobertura. O tombamento da estrutura de 420 toneladas causou a morte de 2 operários. De acordo com as investigações, a causa principal do acidente foi a insuficiência de compactação do solo. Justiça do Rio de Janeiro nega habeas corpus a executivo da MET, Raymond Whelan. Ele segue preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste da capital fluminense. O habeas corpus de Raymond Whelan foi negado na tarde de hoje pela desembargadora da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. O diretor executivo da Med Services, empresa que recebeu da FIFA o direito de venda de todos os ingressos do Mundial, é acusado de integrar uma máfia internacional de venda ilegal dos bilhetes. Na última quinta-feira, o inglês e outras 10 pessoas envolvidas no esquema tiveram a prisão preventiva decretada, mas o Whelan saiu do hotel Copacabana Palace, onde estava hospedado antes da chegada da polícia. Ele ficou foragido até segunda-feira, quando se entregou e permanece preso. Levantamento divulgado hoje pela SP Tours mostra que o número de turistas que estiveram na cidade durante a Copa do Mundo superou em quase 200 mil a quantidade esperada, que era de 390 mil visitantes. 540 mil turistas passaram pela capital paulista durante a Copa do Mundo, sendo 220 mil estrangeiros, a maioria deles vindos da Argentina. Juntos, os turistas movimentaram 1 bilhão e 800 milhões de reais durante o Mundial aqui na capital. Entre os pontos mais visitados por eles está, em primeiro lugar, a Avenida Paulista, seguida pela Arena Corinthians, a Rua 25 de Março e o Mercado Municipal, no centro da cidade, e, claro, a Vila Madalena, onde muitos puderam acompanhar os Jogos do Mundial. Aliás, este foi um destaque dos entrevistados durante a pesquisa da SP Tours, a vida noturna e a gastronomia de São Paulo, além das opções culturais da cidade. A maioria dos visitantes deu preferência para o uso do transporte público por metrô. E o que chama atenção também na pesquisa é que dos entrevistados, 72% atribuiu notas entre 7 e 10 para a cidade de São Paulo. E vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No jornalismo, por questões de espaço, tempo e técnica, a realidade é fatiada em matérias e títulos distintos. Cada reportagem trata de um assunto que se encerra em si mesmo. Isso é Copa, aquilo é política, isso é economia. Na vida, na real, tudo é parte inseparável do todo. As eleições estão aí. As páginas escritas nessa Copa deixam ensinamentos para a política e para o topo. Ensinam sobre quem soube jogar. O Brasil recebeu 1 milhão de visitantes. Pesquisa do Datafolha diz que 83% dos estrangeiros aprovaram a Copa. Os estrangeiros perceberam os altos custos, a desigualdade social, a insegurança, mas 95% querem voltar ao Brasil. Impressionantes, 95% disseram que a recepção a eles foi ótima ou boa, performance extraordinária em qualquer lugar do mundo. Quem recebeu os visitantes foi um conjunto de instituições e o coletivo de cidadãos que chamamos de o povo brasileiro. Note-se, num país onde 50 mil pessoas em média são assassinadas a cada ano, nada de grave aconteceu ao longo de um mês com esse 1 milhão de visitantes. Disputas entre torcidas, farras homéricas Brasil afora, e foi no trânsito que 2 argentinos jornalistas perderam a vida. Espancamentos, prisões arbitrárias, assassinatos nossos de cada dia se deram entre brasileiros. Aprendamos algo com isso. Aprenderam sobre o Brasil e sua gente bilhões de pessoas que acompanharam a Copa e as notícias. Se os alemães souberam vender e comprar simpatia, quem recebeu bem 1 milhão de hóspedes também soube jogar. Essa
lição de maturidade coletiva deve ser assimilada pela política e pelo topo, pelos que anunciaram e apostaram no caos e por quem tenha sonhado em obter dividendos com eventual glória alheia. A eleição está aí, virá a marketagem, vendedores e vendedoras de fumaça. Vai errar quem duvidar de novo da capacidade de entender, decidir e agir do chamado povo brasileiro. Boa noite. O número de infecções por vírus HIV caiu no mundo, mas cresceu 11% no Brasil desde 2005. Não é falta de informação. Me protejo, uso preservativos e escolho parceiras confiáveis. Bom, eu sou adepto de relação sexual após o casamento. Eu namoro já há um bom tempo, assim, acho que... E eu nunca me relacionei com alguém que eu realmente não conhecesse, né, de forma despreocupada. Mais de 90% da população, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, concordam que o uso da camisinha é a melhor forma de evitar a AIDS. Mesmo assim, a quantidade de novos infectados cresceu 11% no Brasil de 2005 a 2013. No mesmo período, no mundo, houve redução de 27%, segundo a estimativa do órgão das Nações Unidas que acompanha o impacto da AIDS. As pessoas não têm muita noção do problema que é e de quão perigoso é. Especialistas dizem que o aumento de novos casos pode estar relacionado à maior oferta de testes e à melhor notificação. Hoje, cerca de 700 mil brasileiros vivem com o vírus, 2% dos casos do planeta. A estimativa é que desse total, 20% não sabem que são soropositivos. Na cidade de São Paulo, onde o número de casos confirmados caiu 26% desde 2005, 30 mil pessoas que têm AIDS estão em tratamento. Mas o que se verifica em São Paulo, assim como no Brasil como um todo, é o aumento dos novos casos na população mais jovem, que tem de 13 a 19 anos. Entre as meninas, o aumento foi de 50%. Entre os rapazes, a quantidade de novos infectados mais que dobrou. Quem não viu aquele sofrimento das pessoas na década de 80, que as pessoas diagnosticavam com AIDS e morriam em muito pouco tempo, até porque a gente não tinha os antirretrovirais, né, o chamado coquetel, acabam que não vivenciaram aquele sofrimento das pessoas, né? A outra forma é a banalização de que, bom, a AIDS não tem cura, mas tem tratamento. São Paulo tem vivido dias secos com baixa umidade do ar. No interior, o índice ficou em apenas 30% em diversas cidades. Mas, segundo os meteorologistas, volta a chover na sexta-feira. Vamos à previsão com Mariana Armentano. É inverno, mas vai fazer calor típico de verão no interior do estado. Nessa quinta-feira, a massa de ar seco continua predominando em todas as regiões. Por isso, a previsão é de mais um dia ensolarado e sem nenhuma gota de chuva. Ainda pode fazer frio leve à noite e de manhãzinha, mas durante a tarde as temperaturas disparam no interior, ultrapassando os 30 graus em quase todo o centro-oeste do estado. No norte, o dia só deve ser um pouco mais fresco na região de Franca, onde a máxima fica em torno dos 25 graus. No litoral, dia muito quente. Os termômetros chegam a bater na casa dos 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital também esquenta um pouco amanhã, mas as temperaturas já voltam a cair no fim de semana. Amanhã à tarde, a máxima fica em torno dos 26 graus aqui na capital. Na sexta-feira, há previsão de chuvas à tarde e à noite, com máxima prevista de 24 graus. Já no sábado, não chove, mas o céu ainda fica com muita nebulosidade. Por isso, a máxima não deve passar dos 19 graus. Em meio à crise de abastecimento, grande parte da população que usa a água do sistema Cantareira vem economizando. Mas uma outra parcela, de 14%, segundo a Sabesp, aumentou o consumo.
A Sabesp não sabe dizer o porquê desse crescimento, ainda mais em junho, mês tipicamente frio, mas acredita-se que o tempo mais seco tem influenciado no aumento do uso da água. Mesmo com parte da população usando mais água do que a média, a Sabesp também registrou um número maior de casas que diminuíram o consumo, 86%. Nesta quarta-feira, o sistema Cantareira registrou nova queda e opera com 17,8% de sua capacidade. A situação é parecida no sistema Alto Tietê, que atende a Zona Leste, cidades como Guarulhos, Mauá e Santo André. O nível das represas está em 23,4%. E com a escassez de água que o estado de São Paulo vem enfrentando ao longo deste ano, aumenta a construção de poços artesianos. E os principais interessados, acredite, são moradores de condomínios. Um investimento de cerca de R$60 mil. Neste condomínio, na zona sul da capital, são 374 apartamentos, onde moram mais de 1.000 pessoas. Há 3 meses, o hidrômetro da Sabesp está assim, parado. E toda a água consumida sai deste poço com 150 metros de profundidade. Rosimeire mora aqui há 11 anos e diz que o poço trouxe muitas melhorias. Os moradores chegavam à noite, não tinha água, então tinha que ficar esperando. E agora com o poço artesiano não, é água direta o tempo todo. Antes do poço, as contas de água do condomínio giravam em torno de R$35 mil por mês. O gerente predial do condomínio explica que, apesar de ter fonte de água própria, foi desenvolvido um trabalho de conscientização de economia entre os moradores. Uma economia que hoje está em torno de entre 17 e 20 mil por mês. Eu digo para eles, não é que por termos o poço, que a água não pode acabar. O poço está aí, mas ela pode acabar. Então hoje nós temos uma atualização de 10 a 12 horas com o poço, o resto eu deixo o poço descansar, que isso é obrigatório. E isso é explicado ao condomínio. Por favor, economize, porque o poço não fica ligado o tempo inteiro. Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o estado de São Paulo tinha pouco mais de 22.600 poços artesianos em 2012. No ano passado, esse número ultrapassou os 25.500. Só aqui na capital, ao longo de 2013, foram autorizados mais de 130 poços artesianos. Flávia, gerente administrativa nesta empresa especializada em perfurações, explica que mensalmente a Vigilância Sanitária realiza o controle da qualidade da água para evitar contaminações. Ela destaca que a procura aumentou 50% neste período de seca no estado. Principalmente para residências a partir de 540 metros quadrados, residências maiores, principalmente aí na zona oeste de São Paulo, região de Jardim Europa, Morumbi também. E também em condomínios, poços que já estavam desativados e, no caso, os condôminos gostariam de reativar para poder não sofrer essa escassez que anda tendo por parte do abastecimento público de São Paulo. Escritor Rubem Alves é internado na UTI do Centro Médico de Campinas, no interior de São Paulo. O poeta, de 80 anos, está hospitalizado desde quinta-feira, mas somente ontem um texto foi postado em sua página oficial do Facebook, informando sobre a internação e dizendo que ele está com um quadro de infecção pulmonar. A postagem também pede orações. Segundo o último boletim médico, Rubem Alves se alimentava por sonda, respirava com a ajuda de aparelhos e estava sedado, mas apresentava um quadro estável. Conflito no Oriente Médio. O grupo radical Hamas recusa participar de conversações de paz propostas pelo Egito. Os ataques completaram 9 dias. O porta-voz do Hamas declarou que o grupo não vai ao Cairo para conversar sobre a trégua. O grupo radical islâmico reclama que soube da proposta pela imprensa e que o eventual acordo não atende às reivindicações dos palestinos. O Hamas e a Jihad Islâmica disparam dezenas de foguetes diariamente desde Gaza. O exército israelense despejou panfletos e enviou mensagens por telefone pedindo que milhares de habitantes de Gaza deixassem suas casas antes de intensificar os bombardeios e antes de uma eventual operação por terra. Mas muitos civis atenderam ordens do Hamas para permanecer. 4 crianças que brincavam na praia em Gaza morreram atingidos por 2 bombas que vieram do mar. Israel aceitou um pedido da ONU para declarar amanhã uma trégua de 6 horas para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e a retirada dos feridos graves.
O cessar-fogo ainda depende de o Hamas e outros grupos armados suspenderem os disparos de foguetes e morteiros. Na Síria, o presidente Bashar al-Assad toma posse para novo mandato de 7 anos. Em uma grande cerimônia com mais de 1000 convidados, Assad fez o discurso de posse no Palácio Presidencial da capital Damasco. O presidente foi eleito com 88% dos votos. O resultado foi considerado uma farsa por grupos opositores e criticado por vários países. A Síria enfrenta uma guerra civil que já deixou mais de 160 mil mortos e que se arrasta por mais de 3 anos. Milhares de sírios se refugiaram em outros países. Esse é o terceiro mandato de Assad, que já soma mais de 14 anos no poder. Após acidente, 2 funcionários do metrô de Moscou são presos. Eles são suspeitos de violar as normas de segurança. Os detidos foram o chefe de manutenção e o auxiliar dele na função. De acordo com os investigadores, em maio começaram obras para a instalação de um novo sistema de mudança de vias entre as estações onde aconteceu o acidente. Mas as primeiras informações mostram que as obras não foram realizadas de maneira correta. Os 2 funcionários detidos foram interrogados. Ontem, o trem descarrilou e matou 21 pessoas. Mais de 100 ficaram feridas. O metrô de Moscou é um dos mais movimentados do mundo e transporta diariamente 9 milhões de pessoas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Fique agora com o Rony Fomo todo seu. Uma ótima noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Sofia Reis leva um venezuelano a uma festa junina no Eu Nunca. Assista agora, todo seu.